uma reação coletiva em solidariedade ao presidente da Assembleia, que no último dia 2 de setembro levou um soco no rosto desferido pelo prefeito de Borba, Simão Peixoto, em um evento eleitoral de campanha em Borba, né? O presidente da Assembleia havia acabado de descer ali da aeronave em que estava, com outros apoiadores, e no momento em que recebia ali o apoio de eleitores, ele recebeu esse soco no rosto, não é? Esse caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, o próprio presidente da Assembleia já prestou queixas, não é? Ele foi ouvido, Simão Peixoto já foi ouvido, e o resultado disso a gente vai ver daqui a pouquinho, porque provavelmente a Polícia Civil vai enviar esse caso para a Justiça julgar. Mas ontem, os deputados estaduais, Serafim Correia, Alessandra Campelo, Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Saulo Viana, entre outros, reagiram a essa agressão do prefeito Simão Peixoto, e alguns registraram ali que não é a primeira vez que esse comportamento do prefeito se manifesta. A gente vai acompanhar alguns trechos dessas falas, inicialmente começando pelo próprio presidente da Assembleia, Roberto Cidade, porque ele diz aí que naquele momento precisou tomar uma decisão, né? E ele decidiu não dar ordem de prisão ao prefeito Simão Peixoto, e ele explica por quê. Falaram por que eu não prendi ele. Eu quero deixar aqui bem claro, eu pedi da voz de prisão alguma coisa. Que a deputada Alessandra Campelo estava do meu lado lá. Se eu falo para minha segurança e para cima da segurança dele, alguém ia puxar uma arma, ia ser uma tragédia, e a matéria hoje era outra, as notícias hoje eram outras, porque ele tinha mais de 15 pessoas que não poderiam estar armadas, que estavam ali sequer sem porte de arma, eu tenho certeza, e a tragédia seria outra. Ou seja, pelo que dá para interpretar da fala do presidente da Assembleia, o prefeito Simão Peixoto estava acompanhado de capangas, não é? É porque pessoas que estão ali sem porte de arma, sem autorização para andar com armas, estarem fazendo a segurança de uma autoridade ou não, são capangas, na verdade não são seguranças, não é? E o presidente da Assembleia demonstrou aí ter um pouco, pelo menos, de inteligência emocional, não é? Para dizer o mínimo, porque essa decisão de não dar ordem para os seus seguranças, ele poderia fazê-lo, né? O prefeito Simão Peixoto cometeu um crime e ele poderia dar ordem de prisão ao prefeito e não o fez, né? Decidiu fazer um registro, um boletim de ocorrência e levar isso ao conhecimento da Polícia Civil e, obviamente, ao conhecimento da Justiça. Mas outros deputados também se manifestaram a respeito desse assunto e a gente vai acompanhar alguns trechinhos, Adriane e Emanuel. Minha solidariedade a Vossa Excelência, que quem foi agredido não foi só Vossa Excelência, fomos todos nós. Foi o poder, foi a Assembleia Legislativa do Estado. Merece o nosso repúdio aquela atitude covarde do prefeito lá de Borba. E a nossa solidariedade a Vossa Excelência, pedindo a que Vossa Excelência, não apenas como pessoa, mas como presidente do poder, adote as providências cabíveis. Eu quero aqui também ser solidário a Vossa Excelência, repudiar esse ato, que acima de tudo foi um ato covarde. Eu lamento muito por Vossa Excelência e lamento muito pelo povo da cidade de Borba. Em outubro de 2021, o deputado Belarmino Lins apresentou um projeto de resolução legislativa concedendo a medalha Rui Araújo ao atual prefeito de Borba. Eu estou apresentando agora à mesa o pedido de revogação dessa medalha, da entrega dessa medalha para esse cidadão que não merece, não respeita ninguém. Uma grande parte do povo borbense é um povo hospitaleiro, amigo, e que não pode ser lembrado e reconhecido, não somente agora daqui no município de Borba, não somente no Amazonas, mas isso aí ganhou repercussão nacional. Essa violência que o prefeito fez com Vossa Excelência lá em Borba já ganhou repercussão nacional, tendo em vista que Vossa Excelência é um presidente de um poder. Então, contra qualquer tipo de violência. Vejo que essa casa também tem que fazer
uma campanha, inclusive, publicitária. A gente não pode deixar a política ir para esse lado, é algo que tem acontecido no Brasil e a gente não pode permitir que as coisas na política sejam resolvidas com brigas, com agressões físicas e até com mortes, como tem acontecido. Também já fui agredida por ele, porque a mando dele, pessoas jogaram pedra e ovo no avião onde eu estava, com risco até de danificar o avião. Uma situação grave, né? Uma situação grave relatada pelos parlamentares e vista por todo o mundo. E se o prefeito de um município do interior do Amazonas tem a audácia de agredir fisicamente o presidente do parlamento estadual, que dirá outras pessoas, né? Porque sabe que tem uma influência, sabe que tem um poder de influência e que o caso teria, obviamente, a repercussão que teve. Exatamente, Adriane. Esse seu registro também foi mencionado pelo deputado Serafim Correia, né? Em relação ao povo de Borba, né? De como o povo é tratado pelo prefeito se ele age assim contra o presidente da Assembleia. Esse relato feito aí pela deputada Alessandra Campelo aconteceu na eleição de 2018. Ela disse que estava numa aeronave e acompanhada do deputado federal Marcelo Ramos, e ali foi alvo de pedras, a própria aeronave foi alvo de pedras e ovos, e segundo ela, isso foi a mando do prefeito de Borba, que aquela época não tinha sido eleito, porque ele foi eleito agora, né? O prefeito tem esse comportamento, aparentemente, repetitivo, de acordo com os relatos feitos nessa sessão da Assembleia Legislativa. E aí vale registrar que a Assembleia deve hoje analisar a revogação da lei que concedeu a medalha Rui Araújo ao prefeito de Borba. Isso foi anunciado ontem pelo presidente da Assembleia. Os deputados devem se reunir e devem fazer essa análise, Adriane e Emanuel. E aí vale lembrar uma fala aqui também, um registro feito pelo deputado estadual Sinésio Campos, que é bem pertinente. Nós não vivemos mais no olho por olho, dente por dente. Então essa é uma reflexão na política, porque você pode abraçar, ser fã do seu candidato, ser apaixonado por ele, mas descambar para a violência é crime e realmente isso deve ser tratado como caso de polícia. E a autoridade precisa dar exemplo também, né? Alguém que representa um município, que está à frente de uma cidade, precisa dar o exemplo de que segue a lei, né? A primeira vez que ele veio para o noticiário estadual, até nacional mesmo, foi porque levou disputas políticas para um octógono. Pelo menos foi para um octógono, né? Seguindo regras, um evento feito lá, discutível e discutido pela Justiça, observado pelo Ministério Público, mas lá na desavença com o ex-vereador, o prefeito foi resolver as diferenças deles lá no octógono. Dessa vez não, o soco, a gente viu as imagens, exibimos ainda há pouco lá, foi na covardia. O presidente da Assembleia não esperava receber, olha aí, na hora que ele olha para frente, o soco já estava chegando. Então foi um ato de violência covarde no meio de tantas pessoas, no meio de seguranças, como ouvimos também o presidente da Assembleia dizer, pelo menos os deles, seguranças do presidente, estavam armados, que seguranças do chefe de um poder andam armados, isso é normal. E o prefeito também anda, prefeitos de cidade, seja do interior, da capital, andam também com seguranças armados. O presidente da Assembleia faz uma denúncia grave, inclusive, de que havia pessoas ali certamente sem o porte de arma, ou seja, quando se lança a mão da violência, um gesto de violência poderia descambar realmente numa situação pior. Aí tem essa primeira consequência da perda da homenagem já feita, mas ainda há consequências criminais, consequências políticas, consequências administrativas, que certamente esse ato do prefeito aí vai descambar. Agora, pelo que eu vi, foi a pauta de ontem na Assembleia, foi esse assunto, né? Exatamente, Emanuel. Antes de falar sobre a pauta, que foi uma pauta única da Assembleia, só para registrar o outro lado. O prefeito Simão Peixoto disse que tomou essa atitude porque vem sendo ofendido nos últimos 2 anos pelo presidente da Assembleia e na última semana, antes desse ato, teria ouvido ofensas do presidente da Assembleia contra a sua mãe, que faleceu, né? Essa é a versão do prefeito Simão Peixoto, que, obviamente, esse tipo de agressão ela é reprovável com qualquer tipo de justificativa. Injustificável. Mas convidasse o presidente da Assembleia para o octógono também, né?
resolvesse criminalmente, né? Denunciasse, já que estava sendo vítima de... Se a mãe estava sendo ofendida, se a família está sendo ofendida, se o presidente da Assembleia estaria fazendo acusações levianas, você leva isso ao conhecimento da justiça, mas esse tipo de atitude é reprovável. Agora, André, e também a revogação da medalha faz eu pensar quantas pessoas recebem a medalha. A medalha Rui Araújo seria uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa do Estado. E aí, se dá a medalha à torto e à direito. Qualquer pessoa recebe a medalha. Inclusive, muitas pessoas sem nenhum tipo de legado, por um tipo de apadrinhamento político, algum tipo de influência política, e acabam recebendo. E só vão aprovando, o que custa dinheiro. E muitas sessões são tomadas única e exclusivamente pela concessão de homenagens, pela concessão de medalhas, e poucas discussões de que de fato faz diferença na vida. E até mancha a imagem da honraria de alguém que realmente merece, de alguém que realmente foi uma pessoa influente, de alguém que realmente tem um sacerdócio, dedica a vida por alguma causa, quando se dá a medalha e depois ainda se tenta tirar, né? Porque foi o próprio parlamento que hoje tenta tirar, que um dia deu. É isso, Adriane, até a eleição, ou seja, dentro dos próximos 18 dias, a gente vai ver mais homenagens e menos discussões legislativas, né? Porque ontem a pauta da Assembleia, como registrou o Emanuel, foi essa. Depois de aproximadamente 40 minutos de sessão, praticamente ninguém ocupou mais a tribuna e aquela reunião legislativa foi encerrada. A gente tem um trecho ainda dessa sessão. Olha só como foi o fim da sessão, para você de casa entender por que ela foi encerrada tão rapidamente. Falaram por que eu não prendi ele. Eu quero deixar aqui bem claro, pedir da voz de prisão alguma coisa. Que a deputada Alessandra Campelo está do meu lado lá. Se eu falo para minha segurança e para cima da segurança dele, alguém ia puxar uma... Da sessão plenária, o trecho já do encerramento, onde não tinha ninguém para se manifestar, onde os blocos não foram ocupados e o parlamento acabou precisando ser encerrado. Deixa eu verificar aqui esse vídeo, mas encerrou tão rapidamente porque não tinha ninguém para falar nada. E não tinha outro assunto. É importante a gente enfatizar isso para a população, porque como o André colocou ainda há pouco, custa caro. Custa o salário que pagamos a cada deputado, independentemente de eles estarem presentes na sessão ou não, eles recebem o salário deles, a verba que nós pagamos para que o gabinete dele funcione, para que os funcionários, os custos do gabinete dele funcione, o dinheiro que nós pagamos para que eles tenham acesso a um cotão, que é o dinheiro para eles alugarem carros, para fazerem o trabalho de parlamentares, o dinheiro que nós pagamos para sustentar o prédio, o funcionamento, os funcionários, os insumos, tudo que é consumido pelo parlamento estadual, tudo isso a gente paga e não é pouco. E aí tem uma sessão cuja pauta foi a agressão, é justo, é preciso que seja discutido, quando o presidente da casa é agredido. Mas será que essa eleição acabou com os problemas sociais, com problemas do Estado para serem discutidos no parlamento? Parece que sim, né, André? Emanuel, essa reflexão ela é importante porque o público precisa cada vez mais compreender qual é o papel do Executivo, qual é o papel do Legislativo, qual é o papel do Judiciário. Durante os últimos anos, o papel do parlamento, de alguns parlamentares, até de vereadores que teriam a obrigação de fiscalizar as ações dos prefeitos, e dos deputados que teriam, em tese, a obrigação de fiscalizar o trabalho do Executivo Estadual, se resumiu a polêmicas, não é? Eu costumo dizer que talvez os últimos anos foram os mais fáceis para ocupar um mandato parlamentar, porque basta postar algo contra ou a favor de Lula, contra ou a favor de Bolsonaro, e as redes sociais desses parlamentares são recheadas de comentários e curtidas, e dá a impressão de que eles estão se movimentando ou estão agindo, mas vale lembrar, deputado estadual do Amazonas legisla em prol do Amazonas. Já existem deputados federais que fazem esse trabalho de fiscalização ao governo federal. Vereadores da capital, em Manaus, legislam em favor dos moradores que vivem em Manaus. Então você precisa observar o trabalho desses parlamentares para saber se de fato eles estão cumprindo o seu papel ou se eles estão apenas enchendo o próprio bolso com o salário que nós pagamos. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.